queridos. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito atual, muito comentado nos últimos dias que nós estamos vivendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Estamos vivendo, sim, tempos de ansiedade, de incertezas, de muitas dúvidas, onde a nossa fé ela está sendo duramente colocada à prova. E nós vamos conversar muito e fazer muitas perguntas. A primeira delas é essa: até que ponto essa fé está sedimentada em meu mundo íntimo? O que eu realmente preciso aprender diante dessa situação? Eu acho que essa pergunta nós estamos fazendo a todo momento, desde que essa quarentena se iniciou. Alguma coisa eu tenho que aprender, caso contrário isso não estaria acontecendo, não é mesmo? Então são tantas as variáveis que estão no caminho, que muitas vezes nós nos sentimos, sim, confusos, inseguros, testando a nossa fé e, naturalmente, ansiosos. E a primeira pergunta, realmente importante nessa nossa conversa, é essa: o que é ansiedade? Então vamos lá estudar um pouquinho o que é ansiedade. Estado afetivo em que há sentimento de insegurança. Então significa o quê? Que quando estamos ansiosos, a insegurança nos acompanha. Podemos dizer que todos somos ansiosos, nos mais diferentes níveis, nos mais diferentes aspectos da vida. Uns são ansiosos com a profissão, outros com a família, outros com a saúde, outros com tudo isso e muito mais. E como sofrem as pessoas ansiosas, não é mesmo? No livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed, na lição falar de ansiedade, nós vamos encontrar o seguinte: a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. E um pouquinho mais na sequência, ele diz assim, uma frase muito significativa e importante: você é o que fizer de você mesmo. Cada um dá aquilo que tem. Todo ser irradia a energia que lhe é característica. Então isso faz sentido. Você é o que fizer de você mesmo. Será que nós podemos entender o porquê das ansiedades estarem presentes em nossa vida? Aí a gente vai um pouquinho mais além. À medida que nós nos conhecermos melhor e que nós conseguimos identificar as razões dos nossos comportamentos, nós vamos tentar entender então por que a ansiedade está presente. Aliás, vamos entender um pouquinho como é que nós agimos e reagimos perante a vida. Vamos lá. Nós agimos conforme aquilo que nós acreditamos. Baseado em quê? Baseado nas nossas crenças, nas nossas convicções, conforme as nossas experiências vividas, porque nós somos hoje o resultado de tudo aquilo que a gente já viveu, que já aprendeu. E, na verdade, nós oferecemos aquilo que nós sabemos. Nada mais diferente do que isso. E nós percebemos muitas vezes que determinadas reações frente a certos episódios da nossa vida poderiam ser diferentes. Mas ainda nós não sabemos como modificar. Identificamos atitudes que poderiam ser evitadas, mas ainda não sabemos como alterar esses comportamentos tão enraizados em nós. Bem, por um lado, isso já é promissor. Significa o quê? Que nós já estamos em processo de autoconhecimento, porque nós já conseguimos identificar em nós aqueles comportamentos que não nos trazem felicidade e harmonia interior. Então é hora de reavaliar atitudes, as nossas crenças, aquelas que nós julgávamos serem as mais adequadas, talvez não sejam mais eficientes. Então nós vamos precisar eliminar, certo? Essa bagagem que nós carregamos, essa bagagem às vezes muito pesada, um fardo às vezes inútil, nós podemos dizer que a ansiedade faz parte dessa bagagem que nós precisamos eliminar, certo? Uma outra pergunta que nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. Por que somos ansiosos, queridos? Já paramos para pensar
Por que que nós somos tão ansiosos? Bem, muitas respostas poderiam ser ditas aqui, mas eu vou ser bem drástica, né? Vamos dizer assim, será que é porque nós confiamos mais no nosso julgamento do que no julgamento de Deus? Será que nós somos tão prepotentes em julgar que nós sejamos mais sábios do que o próprio Pai? Então, a ansiedade é gerada de que forma? Pelo fato de querermos, vejam bem, como se nós tivéssemos esse poder, de que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento. Nós queremos que tudo ocorra do nosso jeito, na nossa hora determinada. Ou seja, confiamos mais em nós do que em Deus. Para falar de ansiedade, nós não poderíamos deixar de falar de uma outra emoção tão, vamos dizer assim, tão comprometedora quanto esta, que ela se chama preocupação. Vamos lá. E eu vou dar uma frase muito linda que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 25 a 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com a restante? Gente, preocupação, essa ideia fixa, permanente, que perturba o nosso pensamento, essa aflição, esse sentimento de apreensão, de inquietação, o que nos faz? Simplesmente nos paralisa, não é mesmo? Por quê? Olha o que o Hamed continua dizendo agora no livro Renovando Atitudes. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações de agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Perceberam? Poderão ou não acontecer, mas nós sofremos mesmo assim. Apenas com a possibilidade de que aquele fato possa acontecer. Vejam bem, no momento que nós vivemos, nós temos que fazer uma grande distinção entre preocupação e prudência. Vejam bem, é muito diferente. Nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo, nós temos que ter prudência, temos que ter cautela com as nossas ações, nos preservando, não é mesmo? Isso é muito importante. Agora, não significa estarmos preocupados com a mesma coisa. Prudência e cautela, elas são muito necessárias para que as nossas existências sejam produtivas, nos tragam equilíbrio, felicidade. Agora, a preocupação não. A preocupação é uma inquietação e ela faz mal para a gente. O nosso íntimo fica realmente perturbado quando a preocupação está presente, quando nós nos sentimos aflitos, inseguros e nessa hora a ansiedade está presente. Por quê? Vejam bem, olha o que eu vou perguntar para vocês e já vou dar a resposta. Quando é que nós somos ansiosos? Somos ansiosos quando nós nos preocupamos excessivamente com coisas que poderão ou não acontecer. Somos ansiosos nessa condição. E isso gera um estado de insegurança. Mesmo com aquela possibilidade de que uma coisa não aconteça, nós nos preocupamos, não é mesmo? E às vezes não vai acontecer mesmo, pois eram apenas fruto da nossa imaginação fértil. E, lembra daquela primeira pergunta? Como está sedimentada a nossa fé? A nossa ausência de fé. Nós preferimos acreditar que o pior poderá acontecer, ao invés de procurar serenar o nosso mundo íntimo e aguardar que os acontecimentos caminhem no seu ritmo natural. Nesse momento, eu conheço muitas pessoas que, quando iniciou essa quarentena, já visualizava na semana seguinte estar infectada, estar no hospital, estar numa UTI e até virar óbito. Olha só, a nossa imaginação, ela, além de fértil, às vezes ela é muito dramática, muito tétrica, não é mesmo? E nós acreditamos em coisas que, gente, quem diz que aquilo vai acontecer?
Mas nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E nós acreditamos que existe uma epidemia, eu vou ficar doente. Não é mesmo? Aí eu pergunto, será que Deus erra? Por que eu estou perguntando isso, queridos? Quais são os atributos de Deus? Eu vou até enumerar para vocês. Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Se um desses atributos lhe faltasse, ele não seria superior a tudo isso. Portanto, ele não seria Deus. Com todos esses atributos, a pergunta, Deus erra? Não, queridos, Deus não erra. Os seus desígnios são justos e perfeitos, porque a vida também é perfeita. Tudo é como deve ser, tudo está como deve estar. E nada existe que não tenha uma razão de ser. Por que é tão difícil para nós inserirmos essa verdade em nós? Gente, parece complicado, mas é muito simples. Hamed, no Dores da Alma, voltando para aquele livro, vamos lá, ele diz o seguinte, ele dá um caminho, uma solução fantástica. Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para o nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Isso serve para todos nós. Nós nos colocamos todos na mesma situação, no mesmo barco. Esse barco das pessoas ansiosas que ainda não conseguem extirpar de dentro de si essa emoção tão conturbada. Mateus, agora é Mateus, no capítulo 6, versículos 25 a 34, ele nos fala sobre a preocupação excessiva que damos às coisas materiais, nos trazendo a ansiedade e a falta de serenidade para encarar os desafios da vida. Vocês perceberam? A ansiedade nos tira a serenidade. É uma das passagens mais lindas do Evangelho, para mim pelo menos. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos de vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma que é comida e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois vós mais do que elas? Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. A lição é clara. Ao dia basta a sua própria aflição. Se a providência divina vela incessantemente por nós, Deus é justo, é sábio, é perfeito. Não seria um grande erro nós nos inquietarmos quanto ao futuro? Se nós nos inquietarmos com o futuro, nós vamos perder a grande oportunidade da viagem que nós estamos fazendo, a nossa atual encarnação. Pois nós aqui estamos para quê, queridos? Para quê? Para trabalhar para a aquisição dos nossos bens espirituais. Nós estamos aqui para tentar rever o nosso passado, nós tentarmos equilibrar as contas. Vejam, a contabilidade da vida está nos cobrando. Nós estamos em débito há muito tempo. A nossa ficha corrida está em débito há muito tempo. E esta é a nossa oportunidade de nós... se terminarmos do 0 a 0, o que nós fizemos de bom? Nós temos que sair daqui com créditos, querido. Mas para isso nós temos que valorizar essa oportunidade que a vida está nos dando, que o Pai nos concedeu. Então, de que forma nós vamos trabalhar para isso? Resolvendo cada coisa no seu tempo. Porque tudo tem um tempo certo. Cada dificuldade, conforme ela se apresentar, mas tudo com calma e serenidade. Se a cada dia de nossas vidas nós realizarmos a tarefa que nos for apresentada,
nós não vamos estar ansiosos com os resultados, nem com o que vai acontecer no dia seguinte. Vamos nos preocupar em resolver hoje o que está em nossas mãos. Hoje, aquilo que nos compete. No dia de hoje. Hoje é o momento que nós temos em nossas mãos. Este é o presente. Vivendo assim, um dia de cada vez. O amanhã vai depender do quê? Do trabalho que nós realizarmos hoje. E se nós nos empenharmos e dermos o melhor na tarefa que o Pai nos confiou hoje, certamente novas e mais elevadas tarefas nos serão concedidas. E assim a gente vai, na nossa contabilidade, acrescentarmos aí um crédito por vez, gradativamente. Sejamos alunos esforçados, disciplinados, de boa vontade, sempre prontos para o trabalho. Agindo assim, a pergunta, mais uma. A ansiedade tem espaço em nossas vidas? Certamente que não, meus queridos. Então é hora de nós reavaliarmos as nossas condutas. Lembrando daquela bagagem que nós trazemos, muitas bagagens inúteis que podemos aqui jogar no meio do caminho, que já não faz falta para nós. E observarmos de forma bem honesta como nós estamos nos comportando perante a nossa existência, nós vamos estar realmente cumprindo aquilo que nós viemos realizar hoje, a nossa tarefa. Ansiedade, ela vai gerar desconforto, desassossego, medo, desconfiança e outras emoções de baixo teor e que apenas servem para quê? Para desestimular a nossa caminhada. Se nós confiarmos na sabedoria do Pai, que vai nos oferecer as oportunidades de nós efetuarmos o aprendizado necessário, a dúvida não vai existir. E, consequentemente, a ansiedade não estará presente. Eu posso resolver todos os problemas que estão no meu caminho? Hoje? Não. Vou poder resolver aquilo que está em minhas mãos resolver. Quais dependem de minhas atitudes e quais não dependem? Essa resposta eu só vou poder oferecer, só vou ter quando a ansiedade não estiver mais presente, não é? O que nós temos que pensar, queridos, hoje é essa frase: você é o que fizer de você mesmo. Estou tratando bem de mim hoje? Respondam. Porque o tratamento que eu der hoje a mim mesmo vai refletir amanhã com a nossa paz de espírito ou com a nossa desarmonia. A escolha nos pertence. Nós não podemos viver o dia de amanhã antes de viver o nosso momento presente. O futuro a Deus pertence. É uma frase muito antiga, não é mesmo? Então, vamos colocar a nossa segurança no momento presente, porque o hoje é a única coisa concreta que existe em nossa vida. O amanhã é uma ilusão. Só para a gente ilustrar de uma forma bem leve, vamos imaginar uma cena. A ideia de um homem ansioso é aquele que, quando viaja num trem, ao invés de colocar a bagagem ao lado, no banco, coloca a bagagem pesada na sua cabeça e assim permanece a viagem inteira, sem deixar de ficar sentindo aquele peso em seus ombros. Vejam bem. Vamos descer as malas das nossas cabeças, queridos, e vamos nos empenhar em viver o nosso presente. Aquilo que o Pai nos confiou hoje, para que nós sejamos felizes no futuro. Mais uma vez, Hamed nos ensina: cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos. Tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Queridos, se nós não acreditarmos nisso, que sentido a vida tem? Não é mesmo? Vamos então pensar sobre isso, avaliar bem o que nós estamos entregando para as nossas vidas. E vejam bem, essa pergunta a gente vai ter que fazer nesse momento que vivemos e em todos os momentos.
Em quem que nós devemos depositar a nossa confiança? Em Deus, este Pai de amor que cuida com muito carinho de todos nós, seus filhos, muito amados. E que a preocupação e que a ansiedade em especial, ela possa ser eliminada das nossas vidas. Vamos viver um dia de cada vez. Um beijo a todos e vamos até o próximo encontro. Que assim seja.